Quando acordei no hospital, a primeira coisa que senti foi o cheiro forte de antisséptico. A segunda foi o medo. Abri os olhos esperando ver o teto branco acima de mim, mas tudo o que encontrei foi um vazio escuro, espesso, como se alguém tivesse apagado o mundo sem aviso. Tentei piscar, esfregar os olhos, respirar fundo. Nada mudou. O coração disparou e minha mão procurou algo no ar até encontrar o lençol amassado. Foi nesse momento que percebi. Eu não enxergava. Calma, dona Helena, disse uma voz masculina, firme, porém cuidadosa. A senhora sofreu um trauma forte. Isso acontece. Pode ser temporário. A palavra temporário soou como uma boia em mar revolto. Eu me agarrei a ela com todas as forças. Sempre fui assim. Desde que herdei a fazenda do meu pai, aprendi a não ceder ao desespero. Administrar milhares de hectares, centenas de funcionários e contratos milionários não deixa espaço para fraqueza. Ainda assim, ali, deitada numa cama de hospital, eu me senti pequena. As visitas começaram no mesmo dia. Minha tia Márcia chegou chorando alto demais, dizendo que Deus tinha seus propósitos. 2 advogados apareceram sem serem chamados, falando sobre procurações e garantias legais. Ninguém perguntava como eu estava de verdade. Perguntavam o que ia acontecer com a fazenda. Gustavo chegou no fim da tarde. Meu noivo. A pessoa que teoricamente mais deveria se importar comigo. Ele segurou minha mão com firmeza e beijou meus dedos. Eu tô aqui, meu amor, disse. Não importa o que aconteça, vou cuidar de você. Quis acreditar, de verdade. Mas naquela noite, quando as luzes do quarto estavam apagadas e o hospital mergulhou naquele silêncio interrompido apenas por passos distantes, ouvi algo que mudou tudo. A porta estava entreaberta e a voz de Gustavo vinha do corredor, baixa, apressada. Se isso for permanente, a gente precisa se adiantar, ele disse ao telefone. Não dá para deixar tudo travado. A fazenda não pode parar. Meu peito apertou. Não era ela. Não era a Helena. Era a fazenda. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. A escuridão começou a se desfazer, primeiro como manchas claras, depois como formas indecisas. Quando consegui distinguir o rosto do médico, ele sorriu aliviado. Sua visão está voltando. É um ótimo sinal. Eu deveria ter comemorado, chorando, rindo, agradecendo. Mas em vez disso, senti um frio diferente, profundo. Porque agora eu enxergava e já tinha visto demais. Naquela tarde, Gustavo voltou com flores caras e um sorriso ensaiado. Os médicos disseram alguma coisa? Perguntou rápido demais. Respirei fundo. Pela primeira vez na vida, escolhi não dizer a verdade. Ainda não sabem, respondi. Pode demorar, pode não voltar. Houve um silêncio curto, mas pesado. Ele apertou minha mão com força demais. Então vamos ter que reorganizar tudo, disse. Eu vou assumir as coisas por enquanto. Assumir. Não ajudar. Não apoiar. Assumir. Quando voltei para a fazenda usando óculos escuros e uma bengala que eu não precisava, senti que cruzava aquele portão como outra pessoa. A mulher forte que todos respeitavam havia sido substituída, aos olhos deles, por alguém frágil. E eu deixei que acreditassem nisso. Porque naquele momento, eu precisava descobrir quem ficaria ao meu lado quando pensasse que eu não enxergava mais nada. Fingir ser cega exige mais atenção do que enxergar. Cada passo precisa ser calculado, cada movimento ensaiado. Eu tinha que lembrar de não reagir a reflexos, de não seguir sons com os olhos, de não corrigir alguém quando errava um detalhe óbvio à minha frente. Era cansativo, mas ao mesmo tempo, era como se eu estivesse assistindo a uma peça em que finalmente podia ver os bastidores. Nos primeiros dias de volta à fazenda, tudo parecia um teatro mal disfarçado. As pessoas falavam comigo num tom mais alto, mais lento, como se a cegueira tivesse afetado minha inteligência. Outras falavam sobre mim como se eu não estivesse ali. A dona Helena sempre foi forte. Ouvi uma funcionária cochichar na cozinha. Deve ser difícil para ela depender dos outros agora. Difícil mesmo era perceber como a dependência muda o valor que te dão. Gustavo assumiu a casa com naturalidade assustadora.
Passou a dar ordens aos empregados, a entrar no escritório sem me avisar, a decidir horários e compromissos. Ele narrava tudo para mim como se estivesse prestando contas, mas sempre depois que as decisões já tinham sido tomadas. Conversei com o contador hoje, disse certa manhã, enquanto eu fingia tomar café. Achei melhor segurar alguns investimentos até a gente ter mais clareza. Conversei. Decidi. Nós vamos. Ele usava o plural como quem pede permissão, depois de agir. Miguel começou a me acompanhar todos os dias. Seu Osvaldo disse que era por segurança, mas eu sentia que havia algo a mais ali. Miguel não fazia nada sem me perguntar antes. Não me tocava sem avisar. Não falava por mim. Tem um degrau à direita. Ele dizia com calma. Se quiser, pode apoiar no meu braço. A diferença era sutil, mas gritante. Gustavo me conduzia como quem empurra. Miguel, como quem caminha junto. Uma tarde pedi que Miguel me levasse até o curral. Queria ouvir os sons, sentir o cheiro da terra molhada, lembrar quem eu era antes de tudo virar de cabeça para baixo. Ele descrevia tudo com cuidado. O movimento dos peões, a posição do sol, o jeito inquieto de um dos cavalos. Ele sempre foi arisco assim? Perguntei. Só quando sente tensão, respondeu. Animal percebe coisa que gente finge não ver. A frase ficou ecoando dentro de mim. À noite, sentei na sala enquanto Gustavo falava ao telefone no escritório ao lado. A porta estava aberta. Ele achava que eu não percebia. A gente precisa acelerar isso, disse ele. Enquanto ela tá assim, fica mais fácil organizar tudo do meu jeito. Meu estômago revirou. Não era preocupação. Era oportunidade. No dia seguinte, ele sugeriu vender uma parte das terras menos produtivas. Falou como se fosse uma ideia nova, inteligente, quase generosa. Isso garante liquidez, amor. E você não vai nem sentir falta. Eu senti, não pelas terras, mas pela certeza que se formava dentro de mim. Comecei a reparar em quem permanecia quando não havia vantagem. Seu Osvaldo continuava me explicando cada detalhe da fazenda, mesmo sabendo que eu já conhecia tudo. Dona Rita, da cozinha, passou a me trazer café e conversar comigo como antes, sem pena, sem exagero. E Miguel estava sempre ali, em silêncio quando precisava, presente quando eu desmoronava. Uma noite, não aguentei. Chorei. Não foi um choro bonito. Foi daqueles que sacodem o corpo e deixam o peito vazio depois. Miguel ouviu e parou na porta. Quer que eu saia? Perguntou. Não, respondi. Só, não fala nada. Ele sentou perto, sem tocar em mim. Ficou ali, dividindo o silêncio. Aquilo foi mais cuidado do que qualquer promessa que eu já tinha ouvido. Enquanto isso, Gustavo se afastava. Passava menos tempo comigo e mais tempo resolvendo coisas. Chegava cansado, impaciente, como se eu fosse mais uma tarefa. Você não imagina como isso tudo é pesado para mim, disse certa vez. Para ele. Naquele momento tive certeza. A cegueira que eu fingia era apenas física. A dele era outra, e muito mais profunda. Eu já não fingia para testar. Eu fingia para me proteger. Porque quanto mais eu via, mais entendia que nem todo mundo que diz "eu te amo" está falando com você. Às vezes está falando com tudo o que você tem. E a verdade estava se aproximando. Eu já sabia que o confronto estava próximo. A diferença é que eu não sabia quando, nem de que forma. A verdade tem esse hábito cruel. Ela cresce em silêncio até não caber mais dentro da gente. Gustavo começou a agir com pressa. Não era mais apenas controle disfarçado de cuidado. Era ansiedade. Ele chegava falando ao telefone, saía sem se despedir, deixava papéis espalhados pela mesa do escritório. Às vezes, eu pedia para Miguel me levar até lá apenas para ouvir. Não, ainda não. Gustavo disse certa manhã, andando de um lado para o outro. Mas não vai demorar. Ela confia em mim. Confia. Aquilo doeu mais do que qualquer traição física poderia doer. Porque confiança não se rouba de uma vez. Ela vai sendo arrancada em pequenas decisões, em frases mal escolhidas, em silêncios convenientes. Miguel percebeu minha mudança de humor.
mesmo sem eu dizer nada. Ele sempre percebia. A senhora quer ir até o pomar hoje? Perguntou, como quem oferece refúgio. Aceitei. Precisava respirar longe das paredes que começavam a me sufocar. O pomar estava cheio, vivo, carregado de frutos. Miguel descreveu as cores, o vento leve, os pássaros disputando espaço nos galhos. Eu caminhei devagar, apoiada em seu braço, fingindo atenção ao chão enquanto pensava em tudo o que estava prestes a desmoronar. Miguel, chamei, parando de repente. Oi, se um dia eu perder tudo, você ficaria? Ele não respondeu de imediato. Pensei que tivesse sido uma pergunta pesada demais. Mas então ele disse, eu já fico sem a senhora ter perdido nada. Então acho que sim. Simples, verdadeiro. Sem promessa exagerada, sem condição escondida. Naquele instante, tive vontade de contar tudo. Tirar os óculos, olhar nos olhos dele e dizer, eu vejo você, vejo tudo. Mas ainda não era a hora. Não para todos. A hora chegou naquela noite. Eu estava sentada na sala quando ouvi Gustavo discutindo ao telefone. A voz dele estava tensa, irritada. Antes que ela recupere a visão, ele disse. Se recuperar, é agora ou nunca. Meu corpo inteiro gelou. Não era mais sobre organizar. Era sobre se aproveitar. Sobre pressa. Sobre medo de perder o controle. Na manhã seguinte, pedi a Miguel que chamasse Gustavo, seu Osvaldo e os principais funcionários para a sala grande da casa. Disse que queria conversar. Minha voz saiu firme, apesar do coração acelerado. Todos chegaram curiosos. Gustavo parecia nervoso. Sentou-se perto demais de mim, como se quisesse me proteger, ou me conter. Respirei fundo. Tirei os óculos escuros devagar. O silêncio caiu pesado. Levantei o rosto. Olhei um por um. Sustentei o olhar de Gustavo por último. Eu enxergo, disse. Há semanas. Alguns levaram a mão à boca. Outros abaixaram a cabeça. Gustavo empalideceu. Isso é alguma brincadeira? Ele tentou rir. Não, respondi. É a verdade. A mesma que muitos aqui esqueceram que eu ainda podia perceber. Ele começou a falar, se enrolar, justificar. Falou de medo, de responsabilidade, de pressão. Eu o interrompi com calma. Você me tratou como incapaz porque achou conveniente. Não porque eu estivesse cega. Ele não respondeu. Pegou as chaves e saiu sem olhar para trás. O silêncio que ficou depois não era vazio. Era limpo. Miguel não disse nada. Apenas ficou ali, presente. Como sempre, eu sabia que ainda faltava um capítulo. Não da mentira, mas da minha vida. Depois que Gustavo saiu, a casa pareceu maior. Não vazia. Maior. Como se o ar finalmente circulasse sem pedir permissão. As pessoas foram saindo aos poucos da sala, em silêncio, algumas constrangidas, outras aliviadas. Seu Osvaldo ficou por último. Pediu desculpas por não ter percebido antes. Eu disse que não havia culpa em quem nunca teve intenção de ferir. Quando fiquei sozinha, sentei no sofá e deixei o cansaço me alcançar. Fingir ser cega tinha exigido mais de mim do que qualquer negociação milionária que já fizera. Mas agora, a exaustão vinha misturada com algo novo. Leveza. Miguel se aproximou, sem pressa. A senhora quer que eu fique? Perguntou. Olhei para ele. Pela primeira vez, sem óculos, sem fingimento, sem papel algum para sustentar. Ele não desviou o olhar. Não se mostrou desconfortável. Apenas me viu. Quero, respondi. Mas não como empregado. Como pessoa. Ele assentiu. Simples como sempre. Nos dias seguintes, a fazenda voltou ao ritmo normal. Ou talvez ao ritmo certo. Revoguei autorizações, revisei contratos, desfiz decisões tomadas sem meu consentimento. Não por raiva, mas por respeito a mim mesma. Quem ficou, ficou porque quis. Quem saiu, nunca esteve de verdade. O que mais me surpreendeu foi perceber que nada havia parado enquanto eu não enxergava. A fazenda continuou produzindo, as pessoas continuaram vivendo, e o mundo não desmoronou sem meu controle constante. Aquilo me ensinou algo precioso. Força não é fazer tudo sozinha.
É saber em quem confiar. Miguel continuou ao meu lado, mas algo havia mudado entre nós. Não era mais apenas cuidado, era escolha. Às vezes conversávamos por horas, outras vezes ficávamos em silêncio, observando o pôr do sol. Ele descrevia as cores por hábito, e eu sorria, sem dizer que já via tudo. Até o dia em que resolvi contar. Miguel, falei, caminhando ao lado dele pela cerca. Eu nunca deixei de enxergar você, nem quando fingia não ver nada. Ele parou, pensativo. Eu sei, disse. A senhora sempre esteve presente demais para não enxergar. Rimos. Um riso leve, verdadeiro. O tipo de riso que não pede explicação. Não começamos com promessas. Começamos com verdade, com respeito, com igualdade. Ele nunca me pediu nada além do que eu podia dar. Nunca me ofereceu mais do que realmente era. E isso, para mim, sempre foi amor. Hoje, quando caminho pela fazenda, vejo tudo com clareza. As terras, os animais, as pessoas. Mas, principalmente, vejo intenções. Aprendi que quem ama de verdade não se aproveita da sua fraqueza, não apressa decisões, não tenta assumir o seu lugar. Quem ama fica. Fingi ser cega achando que perderia o mundo. No fim, descobri que só precisei fechar os olhos por um tempo para finalmente enxergar quem me amava de verdade.